Salve, salve família vascaína! Sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso gigante Vasco da Gama. Já chega chegando porque hoje o vídeo tá recheado de novidades, informações quentinhas e tudo o que tá rolando nos bastidores do nosso Vascão. Então se acomoda aí porque tem muita coisa pra gente conversar. E claro, hoje é dia de jogo, hein? Isso mesmo, o Vasco volta a campo em mais um amistoso, dessa vez contra o Maricá. Primeira partida dessa sequência de preparação, pensando no início do Campeonato Brasileiro, e a tendência é que o time ainda faça mais 2 amistosos nos próximos dias para ajustar o elenco, testar peças novas e deixar o grupo no ponto certo pro Brasileirão. E olha, esse jogo de hoje promete principalmente pelas mudanças que o técnico Carille vai fazer na equipe titular. A gente vai destrinchar aqui o que esperar dessa partida, falar sobre quem pode aparecer de novidade, quem tá fora, quem tá voltando, de lesão e como o Vasco pretende se comportar dentro de campo. E para começar, bora falar desse adversário, o Maricá, que apesar de não estar na primeira, nem na segunda, nem na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, fez um campeonato carioca digno, começou surpreendendo, bateu de frente com times grandes, inclusive ganhando do Flamengo e do Botafogo, mas acabou perdendo força na reta final e não conseguiu a classificação. Ou seja, não é um time bobo, é uma equipe organizada e que vai dar trabalho. Do lado do Vasco, a expectativa é ver, finalmente, a estreia do zagueiro Maurício Lemos como titular, formando dupla com João Vitor, o que deve dar mais segurança para o setor defensivo. No meio de campo, sem o Felipe Coutinho, que ainda está em processo de recuperação, o Carille vai precisar mexer. Coutinho está evoluindo bem, mas ainda não é o momento de voltar. Com isso, as opções passam por P e Galdames, mas existe também a possibilidade do Garré ser testado ao lado do Nuno Moreira, o que daria uma dinâmica interessante, mais leve e criativa para o meio-campo vascaíno. Na frente, o ataque também deve ter novidades, com o possível teste do jovem Ryan ao lado de Payet e Vegetti. E olha só que baita notícia, Adson tá de volta. Isso mesmo, o Adson, que ano passado foi um dos grandes destaques da equipe, voltou a treinar com bola, treinando normalmente com o grupo, participando das atividades, e a expectativa é que ele esteja pronto para reforçar o time muito em breve. Esse retorno é importantíssimo, porque o Adson dá uma nova cara para o setor ofensivo, é um jogador de muita velocidade que quebra linhas, parte para cima e vai ser peça fundamental para a gente nesse Brasileirão. Ainda sobre o amistoso de hoje, o horário exato da partida ainda não foi divulgado oficialmente, mas fiquem ligados, porque assim que a bola rolar e o jogo terminar, a gente vai voltar aqui com um vídeo novo, trazendo todos os detalhes, análise da partida, quem se destacou, quem foi mal gols e melhores momentos, então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco segue se movimentando principalmente em busca de saídas no elenco. A diretoria entende que o grupo está inchado com jogadores que não fazem mais parte dos planos e por isso a ideia é liberar espaço na folha salarial. Alguns nomes estão na lista de possíveis saídas, como Patrick de Luca, Jean David Souza e até Alex Teixeira, jogadores que, se conseguirem uma rescisão amigável ou um empréstimo, vão ajudar o clube a aliviar os gastos e ainda abrir caminho para novas contratações. E falando em reforços, o Vasco está monitorando vários nomes. Tem o atacante Max do Sampaio Correia, que chamou atenção nesse começo de temporada, o zagueiro Churan também do Sampaio, e o volante Alexandre, que é mais um nome vindo da mesma equipe. O Vasco também está de olho em jogadores que se destacaram nos estaduais tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais e no Nordeste, ou seja, o radar tá ligado. E novidades podem pintar a qualquer momento. Só que o foco agora, de forma mais imediata, é mesmo reduzir o elenco. Já tivemos o JP emprestado pro Avaí, o Lucas Eduardo foi pro Cuiabá e outros nomes devem seguir esse mesmo caminho. A expectativa da diretoria é que até a próxima semana novas saídas sejam concretizadas e com isso o clube conseguiria reinvestir o que economizar, seja agora ou na janela do meio do ano, para buscar reforços pontuais e de qualidade. E para fechar, vamos abordar um assunto que está mexendo com a cabeça do torcedor, a situação das 777 Partners. Muita gente está acompanhando de perto esse imbróglio, essa confusão toda envolvendo o Vasco e a empresa americana que hoje ainda tem o controle da SAF.
E olha ontem o Melbourne Victory da Austrália, que também era da 777, conseguiu chegar num acordo com novos investidores para a venda do clube. Isso aconteceu depois de uma reunião entre os representantes da 767 e os investidores interessados. E eu acho que esse pode ser o melhor caminho para o Vasco. Porque se o Vasco e a 777 se sentarem para conversar, para chegar num entendimento e conseguirem juntos vender a SAF para um novo grupo, isso evitaria uma briga judicial longa, desgastante, que poderia atrapalhar demais o time dentro de campo. A gente sabe que o Pedrinho quer retomar o controle da SAF, mas talvez esse caminho de acordo de negociação direta seja o mais rápido e menos doloroso para todos, e principalmente para o torcedor vascaíno que só quer ver o time forte e competitivo, brigando por títulos e com chance real de voltar ao topo. Porque ficar nessa disputa na justiça pode levar anos, e enquanto isso, o clube vai ficando para trás em investimentos em montagem de elenco e em conquistas. Então, de repente, o Pedrinho poderia sim se espelhar no que aconteceu com o Melbourne Victory, chamar a 777 para uma conversa e buscar uma solução que seja boa para todo mundo. Afinal, existem sim grupos interessados em comprar o Vasco. Mas o que trava tudo hoje é essa briga jurídica. Então, quem sabe com diálogo, a gente consiga sair dessa confusão e recolocar o Vasco no rumo certo. Então é isso, galera. Fiquem ligados. Que assim que acabar o amistoso de hoje, a gente volta com mais um vídeo com tudo sobre o jogo. E claro, se surgir qualquer novidade de contratação de saída ou sobre a SAF, a gente vai trazer aqui em primeira mão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo com todos os vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta. Bora continuar, rapaziada. E agora a gente segue falando sobre esse momento crucial que o Vasco tá vivendo. Porque além do que já falamos sobre as 777 Partners, existe também toda uma expectativa em cima dos próximos passos da diretoria, principalmente em relação a essas mudanças, que podem acontecer no comando do futebol. Muita gente está perguntando se o Pedrinho vai conseguir, de fato, colocar um novo executivo de futebol, se o Carille vai ter mais respaldo para trabalhar e se o clube vai conseguir finalmente ter uma gestão alinhada com todo mundo remando para o mesmo lado. Isso é importante demais porque sem organização fora de campo fica muito difícil a bola entrar lá dentro e a gente sabe que o torcedor tá cansado de sofrer com essa bagunça. Outro ponto importante que está sendo discutido nos bastidores é o planejamento para o Campeonato Brasileiro. A comissão técnica já sabe que o time precisa de reforços para entrar competitivo e por isso essas movimentações no mercado, tanto de saída quanto de chegada, tem que acontecer logo. Não dá para esperar a janela fechar para correr atrás de solução. O torcedor quer ver um Vasco que não entre só para escapar o rebaixamento, mas que brigue e que tenha ambição. E para isso o elenco precisa de qualidade, precisa de peças que cheguem para resolver. E quando a gente fala de contratações, tem um detalhe que muita gente não percebe, mas que faz diferença: o perfil dos jogadores que o Vasco está buscando. Não adianta trazer jogador só para compor elenco. O clube precisa de atletas que cheguem para vestir a camisa e assumir responsabilidade. Um lateral esquerdo que chegue para tomar conta da posição, um zagueiro que assuma o comando da defesa, um volante que proteja ali na frente da zaga e um atacante de lado que resolva o problema crônico que o Vasco teve ano passado na criação e na finalização das jogadas. Então a expectativa é grande e a pressão também. A torcida quer respostas, quer ver ação e a diretoria sabe disso. Agora, voltando ao jogo de hoje, esse amistoso contra o Maricá também vai servir para a gente observar como o Carille está pensando o time taticamente. Se ele vai manter aquele esquema mais fechado de buscar o contra-ataque, ou se vai começar a propor mais o jogo, ainda mais levando em conta que o adversário de hoje é tecnicamente inferior e o Vasco tem a obrigação de comandar a partida. E é justamente nesses jogos que a gente consegue ver quem pode ganhar espaço no elenco. Jogadores como o Garrel P, o próprio Nuno Moreira, todos esses caras têm hoje a chance de mostrar serviço, porque com o Coutinho fora, alguém vai ter que assumir essa função de criação, de fazer o time jogar. Então é bom ficar de olho, porque esses amistosos servem para muito mais do que só movimentar o grupo. É hora de quem está buscando espaço mostrar para o treinador que merece estar entre os titulares. E sem falar da molecada da base, né? A gente sabe que o Vasco sempre revelou grandes jogadores e tem uma safra interessante surgindo. O Ryan, por exemplo, que deve estar em campo hoje, é um garoto que pode surpreender.
Tem talento, tem qualidade e com o suporte certo pode ajudar muito o Vasco nesse Brasileirão. Mas para isso precisa de minutos, precisa de confiança. E esses jogos de preparação são o momento ideal para colocar os garotos para jogar, para ganhar experiência? E outra, torcedor, não dá para esquecer que o Brasileirão é longo, são 38 rodadas viagens, desgaste, lesões, suspensões e o elenco precisa ser forte e equilibrado para aguentar o tranco. Por isso que além de reforçar o Vasco, precisa trabalhar bem o que já tem em casa. Jogadores como o Adson voltando agora de lesão, o próprio Galdames, que ainda pode render mais o Jair quando retornar, são caras que podem elevar o nível do time, mas que precisam estar bem fisicamente e mentalmente. Então a preparação agora é fundamental. E falando em Jair, fica também a expectativa de quando ele vai poder voltar a treinar com o grupo. Porque o Jair, quando tá bem, é um jogador que dá muita consistência ao meio-campo, ajuda na marcação, tem chegada na frente e experiência para comandar o setor. Então, quanto antes ele voltar, melhor pro Carille ter mais opções. Por fim, não dá para deixar de citar que o torcedor tá ansioso, mas também tá de olho em tudo o que acontece. A gente sabe que a relação com a 777 azedou de vez e todo mundo quer entender qual vai ser o futuro do clube. Se vai ter venda, se vai ter acordo, se a justiça vai decidir. Mas enquanto isso, o time precisa trabalhar, precisa se preparar porque a bola vai rolar e os adversários não vão esperar o Vasco se ajeitar. Por isso, o torcedor tem que cobrar sim, mas também apoiar porque o momento é delicado e a força da torcida vai ser essencial para empurrar o time tanto nos jogos em casa quanto fora. Então, família vascaína, é isso. Daqui a pouco tem mais novidade, porque como eu falei, assim que acabar o jogo, a gente volta com aquele vídeo completão falando tudo sobre o que aconteceu, analisando cada detalhe dessa preparação do Vascão pro Brasileirão. Por isso não esquece de já deixar o like, compartilhar com a galera, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia. Bora juntos porque o Vasco é gigante e vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído. Tamo junto, rapaziada! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está agitado com a possibilidade de trazer um reforço de peso para o time em 2024. A especulação gira em torno de Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Atlético Mineiro. Com uma trajetória de sucesso em solo, brasileiro e europeu meia tem chamado a atenção de clubes brasileiros que buscam fortalecer suas equipes. O nome de Scarpa, conhecido por sua habilidade técnica refinada e pela sua potência nos chutes de longa distância, é aguardado com grande expectativa pela torcida Cruz Maltina. O clube carioca, em busca de um meio-campista de qualidade, vê em Scarpa uma chance única de melhorar sua criação de jogadas. Após passar por uma passagem sem grandes destaques no futebol europeu, com passagens pelo Nottingham Forest e Olympiacos, o jogador voltou a mostrar seu valor no Atlético Mineiro. Sua capacidade de decidir jogos com passes e gols importantes, como nas finais do Campeonato Mineiro, só aumentou o interesse do gigante da colina. A esperança é de que o meia consiga retomar sua melhor forma e ser um verdadeiro maestro no meio-campo vascaíno. Os dirigentes do Vasco estão otimistas e confiantes de que conseguirão viabilizar o negócio, especialmente com a situação do jogador em Minas Gerais. Scarpa, que teve dificuldades para se firmar na Europa, está em busca de um novo capítulo em sua carreira. O Rio de Janeiro pode ser o cenário ideal para essa renovação e o Vasco parece ser o clube perfeito para ele, com seu projeto de resgatar grandes nomes e fazer história no futebol brasileiro. A expectativa é de que o jogador que já tem no currículo conquistas importantes como a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista chegue ao Rio de Janeiro com a missão de comandar o meio-campo e ser protagonista em busca de títulos para o clube. Para o torcedor vascaíno, a possível chegada de Scarpa é um sinal claro de que o time está se preparando para voltar a brigar por grandes conquistas no cenário nacional. O Chutavinho, como é chamado por seus amigos, pode se tornar o grande nome do Vasco em 2024. Enquanto o Vasco faz os ajustes finais nos bastidores, o sonho de ver Scarpa vestindo a camisa Cruz Maltina cresce a cada dia. Com um estilo de jogo que promete encantar a torcida e reforçar a equipe,
O meia pode ser a chave para que o clube carioca escreva uma nova e vitoriosa página em sua história. A espera está quase no fim e a torcida só pode sonhar com a chegada desse talento que promete fazer a diferença em São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.